Oremos. Querido Deus, eterno Pai, soberano do universo, ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória. Agradecemos, Pai, por podermos estar aqui, porque o Senhor, pela sua graça, nos mantém o fôlego da vida, nos dá força para continuar, nos dá certezas e muitas provas para continuarmos a crer que Jesus ainda intercede por nós e o quanto nós necessitamos de oração. Que o Senhor nos dê o seu bom espírito neste dia, que nós nos deixemos conduzir, que o Senhor nos ajude a não atrapalhar a obra, a grande obra que o Senhor quer realizar no seu povo e que cada um de nós tenha o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Dirija o nosso estudo hoje, abençoe grandemente todas as pessoas que estão aqui, todas aquelas que vão ouvir mais tarde, que nos abençoe com o seu Espírito, que Ele nos traga o verdadeiro arrependimento, que nos traga o convencimento do pecado, que nos dê a certeza de que Jesus é a nossa justiça, para que possamos passar pelo juízo sem sermos condenados. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Lira. Bom dia, Marinês. Bom dia, Belinha. Bom dia. Está tudo bem, Lira, Marinês? Tudo bem. Graças a Deus. Marinês, hoje já não tem dor de cabeça? Diz, Lira, desculpa. Não, a Denis entra em seguida. Ah, sim. Um pouquinho atrasado. Só acordei atrasada. Mas ainda chegaram a tempo. Estamos então no livro Oração, no capítulo 4, a oração e conquista de almas. Oração é uma parte importante do sucesso na conquista de almas. Se os membros das igrejas pusessem a trabalhar as faculdades da mente que possuem, em esforços bem dirigidos, em planos bem amadurecidos, poderiam fazer 100 vezes mais para Cristo do que estão a fazer agora. Então vejam aqui o que é que nos falta. Faculdades da mente, esforços bem dirigidos, planos bem amadurecidos. Se avançassem com oração fervorosa, com mansidão e humildade de coração, procurando pessoalmente comunicar a outros o conhecimento da salvação, a mensagem poderia alcançar os habitantes da terra. Devemos vir a Deus com fé e derramar as nossas súplicas perante Ele, crendo que Ele operará em nosso favor e em favor daqueles que estamos a procurar salvar. Devemos devotar mais tempo à oração fervorosa. Isto é-nos dito com insistência. Oração fervorosa. Escolha uma alma e mais outra alma, procurando diariamente a orientação de Deus, depondo tudo perante Ele em oração fervorosa e trabalhando com sabedoria divina. Ao assim fazer, verá que Deus dará o Espírito Santo para convencer a alma e o poder da verdade para a converter. Lembre-se de que o sucesso da repreensão depende muito do espírito em que ela é dada. Exatamente, isto é mesmo importante. O sucesso da repreensão depende muito do espírito em que ela é dada. Não negligencie a oração fervorosa, para que possa ter uma mente humilde
e para que os anjos de Deus possam ir à sua frente para trabalhar nos corações que está a tentar alcançar e os suavizem tanto através de impressões celestiais que os seus esforços possam ter êxito. Se vários se reunissem num só propósito, com o coração preocupado com as almas que perecem, e se oferecessem orações sinceras e fervorosas, eles seriam eficazes. Se vários se reunissem num só propósito. Orar por almas levar-nos-á para mais perto de Deus. Ao procurarmos ganhar outros para Cristo, expressando preocupação com as almas nas nossas orações, o nosso coração vibrará com a influência vivificante da graça de Deus. Os nossos afetos brilharão com mais divino fervor. Toda a nossa vida cristã será mais real, mais fervorosa, mais cheia de oração. Quando o eu morrer, será despertado um intenso desejo para a salvação de outros, um desejo que levará os esforços perseverantes para fazer o bem. Levará a esforços perseverantes para fazer o bem. Haverá um semear sobre todas as águas e uma súplica fervorosa, orações importunas entrarão no céu em favor das almas que perecem. Quando é que isto vai acontecer? Quando eu morrer. Quando eu morrer. Juntem-se para orar pela conversão das almas. Se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conhecem a verdade, que se organizem num grupo de obreiros, que mantenham intacto o seu laço de união, avançando juntos em amor e unidade, encorajando-se mutuamente para avançar, cada um ganhando coragem e força do auxílio prestado pelos outros. Ao trabalharem e orarem no nome de Cristo, o seu número aumentará. Se a Igreja de Los Angeles, que a Igreja de Los Angeles tenha momentos diários especiais de oração pelo trabalho que está a ser feito. A bênção do Senhor virá sobre os membros da Igreja que participam assim na obra, juntando-se diariamente em pequenos grupos para orarem pelo seu sucesso. Assim, os crentes obterão graça para si e a obra do Senhor avançará. Deveríamos realizar assembleias de oração, pedindo ao Senhor que abra o caminho para que a verdade entre nas fortalezas onde Satanás instalou o seu trono e que disperse a sombra que ele lançou através da senda daqueles que está a procurar enganar e destruir. Olhem que maravilha que está aqui. Assembleias de oração. Para que possamos entrar nas fortalezas onde Satanás instalou o seu trono. Oh, que a oração fervorosa da fé possa surgir de todos os lados. Dá-me almas presentemente sepultadas no lixo do erro, ou eu morro. Tragam-nas para o conhecimento da verdade, tal como ela é em Jesus. Que bonito. Alguém quer fazer algum comentário? Temos que voltar a fazer uma vigília, Belinha. Sim, sem dúvida. Vamos organizar isso. Eu vou pedir Vamos para pedir. a Eliane, que está craque nisso já. Isso.
Todos podem orar por almas. Nem todos são chamados a realizar trabalho pessoal em campos estrangeiros, mas todos podem fazer alguma coisa com as suas orações e com os seus dons para ajudar no trabalho missionário. Irmãos e irmãs, já se esqueceram de que as vossas orações devem ir avante como foice afiada, juntamente com os trabalhadores no grande campo da colheita? Que aqueles que são espirituais conversem com estas almas, orem por elas, orem com elas e por elas. Que muito tempo seja passado em oração e em investigação da palavra. Que todos obtenham os factos reais da fé na sua própria alma através da crença de que o Espírito Santo lhes será comunicado, porque elas têm verdadeira fome e sede de justiça. Quando a rede do Evangelho é lançada, que se vigie a rede com lágrimas e oração fervorosa, que os trabalhadores estejam determinados a não ficarem desencorajados e que não deixem a rede até que ela seja arrastada para a costa com o fruto do seu labor. Como podemos honrar Deus? Como podemos vindicar a sua palavra? Se não estivermos muito tempo em oração, pleiteando com Ele para que manifeste o seu poder em favor dos que perecem. Olhem só estas frases. Como podemos honrar a Deus? Vindicar a sua palavra. Os esforços pessoais para ganhar almas são bem-sucedidos graças à oração. Decidi que os meus esforços nunca cessariam até que estas queridas almas pelas quais tinha tão grande interesse se rendessem a Deus. Várias noites inteiras foram passadas por mim em oração fervorosa por aquelas que eu buscara e juntara com o propósito de trabalhar e orar com elas. Em cada uma das nossas pequenas reuniões continuei a exortar e a orar por cada uma em separado, até que todas se tivessem rendido a Jesus, reconhecendo os méritos do seu amor perdoador. Cada uma delas converteu-se a Deus. Amém. Isto foi a experiência de Ellen White. Orar pelas almas desvia a mente das suas pequenas preocupações. Solicite oração pelas almas por quem trabalha. Apresente-as perante a Igreja como objetos de súplica. Isso será precisamente aquilo de que os membros da Igreja necessitam, ter a sua mente desviada das suas pequenas e insignificantes dificuldades, a fim de sentirem uma grande responsabilidade, um interesse pessoal por uma alma que está prestes a perecer. Ore por maior eficácia na conquista de almas. Oh, meus irmãos, que se veja que Jesus habita no coração, sustentando, fortalecendo, confortando. É nosso privilégio serem dotados dia a dia com uma rica medida do seu Espírito Santo e terem perspectivas alargadas da importância e do alcance da mensagem que estamos a proclamar ao mundo. O Senhor está disposto a revelar-nos coisas maravilhosas da sua lei. Esperem perante Ele com humildade de coração. Orem mais fervorosamente por uma compreensão dos tempos em que vivemos, por uma concepção mais plena do seu propósito e por eficácia acrescida na salvação de almas. Há muitas almas que anseiam silenciosamente por luz, por segurança e por força para além daquilo que têm sido capazes de perceber. Necessitam de ser procuradas e trabalhadas paciente e perseverantemente. Supliquem ao Senhor ajuda em fervorosa oração. Apresentem Jesus porque o conhecem como vosso Salvador pessoal. Que o seu amor comovente, a sua graça rica fluam de lábios humanos. Não necessitam de apresentar pontos doutrinais, a não ser que sejam questionados, mas tomem a palavra e com amor terno e solícito pelas almas, mostrem-lhes a preciosa justiça de Cristo, a quem vós e eles têm de ir para serem salvos. Os discípulos oraram com intenso fervor por uma preparação para irem ao encontro dos homens e, na sua interação diária, falarem palavras que levassem pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em companheirismo cristão
Aproximaram-se mais e mais de Deus, e ao assim fazerem, perceberam o grande privilégio que tinham tido de lhes ter sido permitido associarem-se tão estreitamente com Cristo. A tristeza encheu o seu coração ao pensarem sobre quantas vezes o tinham magoado pela lentidão da sua compreensão, por não compreenderem as lições que, para bem deles, ele estava a tentar ensinar-lhes. Estes dias de preparação foram dias de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram a sua necessidade espiritual e clamaram ao Senhor pela santa unção que os devia adequar para o trabalho de salvar almas. Não pediram uma bênção apenas para si mesmos. Estavam sobrecarregados com a preocupação das almas. Perceberam que o Evangelho deveria ser levado ao mundo e reclamaram o poder que Cristo tinha prometido. Muita oração é necessária para saber abordar os indivíduos com a verdade. Nem toda a gente pode trabalhar judiciosamente pela salvação de almas. Há muita necessidade de reflexão intensa. Não devemos entrar a esmo na obra do Senhor e esperar alcançar sucesso. O Senhor necessita de homens de mente sã, homens de reflexão. Jesus chama colaboradores, não pessoas desajeitadas. Deus quer que homens de pensamento correto e de inteligência façam a grande obra necessária para a salvação de almas. Operários, advogados, comerciantes, homens de todos os ramos e de todas as profissões educam-se para se tornarem mestres na sua atividade. Deveriam os seguidores de Cristo ser menos inteligentes e, enquanto supostamente empenhados no seu serviço, serem ignorantes dos métodos e dos meios a serem empregados? O empreendimento de ganhar a vida eterna está acima de qualquer consideração terrena. De modo a conduzir almas para Jesus, deve haver um conhecimento da natureza humana e um estudo da mente humana. Muita reflexão cuidadosa e muita oração fervorosa são necessárias para se saber como abordar os homens e as mulheres a propósito do grande tema da verdade. A oração realiza mais na conquista de almas do que apenas as palavras. Satanás está na vossa peugada. Ele é um oponente habilidoso e o espírito maligno que encontram no vosso trabalho é inspirado por ele. Aqueles que ele controla ecoam as suas palavras. Se o véu pudesse ser afastado dos seus olhos, aqueles que são assim manipulados veriam Satanás a empregar todas as suas artimanhas para os conquistar para longe da verdade. Na salvação de almas dos seus estratagemas, muito mais será realizado pela oração semelhante à de Cristo e humilde do que por muitas palavras sem oração. Deus chama jovens modestos, calmos e sóbrios, e também homens de idade madura que sejam equilibrados nos princípios, que possam orar e falar, que se levantem perante o idoso e que tratem com respeito os cabelos brancos. A causa de Deus está a sofrer por falta de obreiros inteligentes e com poder mental. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor abençoou-vos com capacidades intelectuais capazes de grande aperfeiçoamento. Cultivem os vossos talentos com fervorosa perseverança. Treinem e disciplinem a mente pelo estudo, pela observação, pela reflexão. Não podem ir ao encontro da mente de Deus, a não ser que usem todas as vossas faculdades. As faculdades mentais fortalecer-se-ão e desenvolver-se-ão se forem trabalhar no temor do Senhor com humildade e com oração fervorosa. Um propósito resoluto fará maravilhas. Sejam cristãos abertos, firmes, decididos, exaltem Jesus, falem do seu amor, refiram o seu poder e deixem assim a vossa luz brilhar no mundo. Orar por almas. Comecem a orar por almas. Comecem. Aproximem-se de Cristo, coloquem-se perto do seu lado ferido, que um espírito manso e calmo adorne a vossa vida.
e que as vossas petições fervorosas, quebrantadas, humildes, ascendam até Ele em busca de sabedoria, para que tenham sucesso em salvar não apenas a vossa alma, mas a alma de outros. Orem mais do que cantam. Uau! Não têm uma maior necessidade de oração do que de cantar? Jovens de ambos os sexos, Deus chama-vos para trabalharem para Ele. Mudem totalmente o rumo da vossa ação. Podem fazer o trabalho que aqueles que ministram na palavra e na doutrina não podem fazer. Podem alcançar uma classe de pessoas que o pastor não pode tocar. Que orem também fervorosamente em favor daqueles que esperamos visitar, levando-os por uma fé viva, um a um, à presença de Deus. Trabalhem entre os humildes, os pobres e os oprimidos. Deveríamos orar por e com os desamparados, que não têm força de vontade para controlar os apetites e que a paixão degradou. Isto é importante. Deveríamos orar por e com os desamparados que não têm força de vontade para controlar os apetites que a paixão degradou. Deve ser feito um esforço fervoroso e perseverante pela salvação daqueles em cujo coração é despertado um interesse. Algum comentário? Silêncio. Estava pensando aqui, Belinha, muitas vezes eu tenho vontade de sair e fazer, claro, além dos contatos que a gente tem normalmente, sair para trabalhar mesmo. Só que eu penso o seguinte, Deus tem que mover a gente para isso, porque ir por ir, sem o poder dele, não vai adiantar nada, entende? O nosso trabalho sem Deus não vai. Então eu vejo que haverá um momento que ele vai mostrar para a gente, e aí esse momento é o momento. Eu entendo que vai ser assim. Eu acho que por isso é que a Geórgia e a Márcia se empenharam aos sábados nesse trabalho que elas se empenharam, porque elas perceberam, depois de ler isto, e orar elas oram muito. Esse trabalho é muito importante, mas ele tem que ser precedido por oração, muita oração. É isso aí. Irmãos, eu vou ter Sim, que sair. Diz, Vera. porque que testemunho vamos dar nós se formos assim como somos? As palavras não fazem o efeito. O que faz o efeito é aquilo que eles vêm coadunando com as nossas palavras. Sabem que o testemunho é de Jesus, não é nosso. Eu não Só tenho Ele que dar o meu. habitando. Como? Não, só Ele habitando em nós. Porque o meu testemunho seria uma miséria e uma vergonha para Deus. Portanto, pois, o testemunho que nós precisamos dar e que devemos dar é o testemunho do que é que Cristo fez conosco, fez em nós, é o testemunho dele, não é? E nós vemos tudo ao contrário. Já não vemos tanto, já estamos a ver mais nítido, já estamos a ver os homens como árvores. Ok, irmãos, vamos ficar por aqui. Eu vou ter que sair. Desejo a todos um bom dia, mas antes gostava que um de vocês fizesse oração. Vou pedir à Glorinha, não sei se ela está disponível. Estou sim, Belinha. Vamos orar. Oremos. Poderoso Deus, Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de aprender, Senhor, a orar, aprender, ó Deus, ter interesse, como o Senhor pode desenvolver esse interesse em nós, de orar por almas que estão degradadas pelo pecado, e é só o Senhor que pode colocar esse interesse em nós, e essa necessidade também.
Obrigada pelo seu auxílio, pelo seu cuidado. Nós te agradecemos por nos ensinar tanto e pelo seu desejo de ver nosso coração transformado, ó Deus, tendo interesse por pessoas que Satanás o laçou, mas assim como nós fomos salvas, desprendidas desses laços, que o Senhor nos use como instrumento em tuas mãos também. Opere em nós cada dia, transforme nossa mente, coloque dentro de nós o seu espírito, como prometeste em Ezequiel, que o Senhor nos daria um coração de carne, colocaria dentro de nós a sua lei, que o Senhor venha operar, ó Deus, essa reforma em nós. Nós te agradecemos porque temos um dia pela frente, nos ajude a pensar correto, ter sentimentos corretos e que a tua palavra esteja em nossos lábios. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus nós oramos, amém. 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 Obrigada, um bom dia a todos, que Deus vos abençoe. Bom dia. Irmãos, antes de ir embora, eu gostaria de pedir-vos um favor. Orem pelo meu marido. Ele ficou no hospital em observação. Ele teve taquicardia e eles querem fazer um cateterismo para saber se há alguma coisa das artérias. Foi quando isso, Vera? Foi ontem. Não, ele começou a sentir-se mal às 5 da tarde, mas eu não estava. Ontem foi o coro, não é? Foi o concerto. Sim. Ele não me disse nada. Mas às 7 e tal ele ligou-me a dizer que não se estava a sentir bem, que tinha adormecido. Pronto, é que isto já está a acontecer a ele há muito tempo. Mas ele vai deixando andar porque aquilo, ele consegue passar por cima e desta vez não conseguiu passar por cima. As coisas estão a ficar cada vez piores. E pronto, e sentiu-se muito mal e um aperto muito grande e o coração dele batia, que era uma coisa que eu nunca tinha visto. E ele estava com 150 de pulsação, depois aquilo alterava para 120 e tal, depois para 140 e tal, depois para 155, depois não era estável. E eu disse a Mata, tens que ir ao centro de saúde. Não, eu vou descansar que eu estou cansado. Não, tu vais ao centro de saúde, desculpa. Ou então, vamos telefonar para a saúde 24, telefonei para a saúde 24 e vieram logo. E então ela agora está lá sob observações. Ficou lá à noite, então. Ficou, e eu também, até às 6 da manhã, eu vim-me embora, porque julgávamos que ela ainda podia voltar para casa, mas não. E ainda bem, eu encontrei um médico, que foi um dos que atendeu a minha mãe, das últimas vezes, e eu disse, olha, minha mãe faleceu, minha mãe partiu. E ele ficou assim com os olhos abertos, ai sim, pois ficou assim. Eu disse sim, e vou-lhe dizer já porquê, por negligência médica. Eu peço imensa desculpa, que eu sei que você também é médico, não é? Está aqui. Mas eu tenho que ser muito sincera, os seus colegas não fizeram o melhor trabalho. Eu sei que vocês se defendem uns aos outros, porque eu compreendo, eu também já trabalhei em empresas e defendi aos meus colegas, apesar de saber que eles tinham feito asneiras. Mas não é o mais correto, sabe? E a minha mãe acabou por falecer, podia estar aqui hoje, ou não, mas se calhar até podia estar e foi por negligência médica. Porque se tivessem feito o que fizeram no último dia a ela, tivessem feito logo no primeiro dia que ela cá esteve mal, se calhar ainda cá estaria. E aquilo ficou na cabeça do médico de tal forma que ela andou sempre à volta do meu marido e disse, fez 3 vezes análises. E sabes que cada vez que faz uma análise estás 2 horas à espera. E à terceira vez ele disse, não, você não pode ir embora porque está aqui uma análise que não está certa. Porque eu disse, olha, eu disse tudo ao médico. Quando o meu marido foi fazer as análises, eu disse tudo ao médico, olha, calhou nas minhas mãos um papel que eu sei que vocês nunca entregam. Mas deve ter vindo juntamente com os papéis que vocês colocaram para eu trazer para casa. As análises da minha mãe estavam todas alteradas e desreguladas, todas. Era uma loucura, eu nunca tinha visto tal coisa. E mostrei ao médico do centro de saúde. E ele disse, a sua mãe estava num caos. E quando eu disse isto ao médico, ele respirou, é um médico novo, respirou fundo, não disse nada. E depois disse, olha, os meus pêsames. Eu disse obrigada, mas agora, cá para dentro de mim disse, eu disse obrigada, mas dentro de mim disse agora. Mas pronto, e por causa disso, eu sei que foi por causa disso, Deus permitiu-me falar. E ele teve muito mais atenção, saiu às 8 da manhã, deixou um médico nas mãos do meu marido,
E é engraçado que é um médico que o acompanhou há muitos anos atrás no Hospital de Coimbra. É o Dr. Pedro, um médico novo também. Que já não é tão novo, mas porque já foi há muitos anos, mas continua a ser novo. E está a tratá-lo bem. Pronto, foi ele que disse que ele ia ficar sob observação e que vai fazer um cateterismo para te despistarem e ver se é de alguma artéria ou não. Porque a tensão dele está instável. Ele está a tomar um comprimido para a tensão e a tensão dele não está estável ainda. Uhum. Olha, irmãos, eu agradeço muito que orem. Eu não estou Vamos, preparada. vamos orar por ele, sim. Calma, Vera. Calma. Deus está no controle, Ele tem todo o poder. Estas aflições, o inimigo está literalmente a atacar o povo de Deus. Nós aqui em Leiria também temos algumas pessoas, nós temos um irmão que está num estado crítico, e a Vera também conhece. Temos uma irmã que É, contraiu é o Hidalberto, o irmão do Erlander. oh, meu pai. Há 8 dias que se descobriu que ele tem um cancro na cabeça e parece que já tem metástases por todo o lado. Há 8 dias. Temos uma irmã que também esteve no Isto está sábado assim. hospitalizada com uma bactéria alojada na hipófise, na glândula pituitária. Temos, pronto, o meu cunhado também não está bem. O meu marido, pronto, eu noto que ele está cada vez mais fraquinho, já me pede para ler a meditação porque se cansa, enfim. Então, há uma Meu outra Deus. irmã no sábado queixou-se também que não está bem, que sente um desconforto no estômago, intestinos, o abdômen, há qualquer coisa que ela não sabe o que é que tem. Portanto, tudo isto numa igreja só, num lugar relativamente pequeno. E eu percebo que realmente o inimigo está mesmo furioso. E a oração tem poder. Então nós vamos orar, sim. É, A minha mãe ainda, foi- não querendo ser egocêntrica, porque eu não quero centralizar as coisas para mim, mas ainda ontem eu estava no concerto e lembrei-me, a minha mãe fez ontem. Aliás, no sábado eu lembrei-me, a minha mãe fez no sábado 2 meses que partiu. E hoje, ontem aconteceu-me aquilo e eu digo, meu Deus, eu não estou preparada. Eu não estou preparada para perder outra pessoa. Eu não estou a dizer que eu vou perder, mas eu não sei. Só Deus sabe, a negligência é tanta, se não for Deus ali com a mão poderosa dele, através das Uhum. orações. Irmãos, eu vi tanta coisa quando fui com a minha mãe ao hospital, vocês não fazem ideia. Agora talvez tu, Belinha, tenhas alguma noção quando vais com o teu marido ao hospital. Sim, Não sei, mas vê-se tanta miséria, tanta negligência e depois também é sim, cansaço, porque são é, meia dúzia de médicos para centenas de pessoas. é. E não dá vazão, e eles fazem isto de propósito. Não há vazão, os médicos estão cansados, exaustos. Sim. E às vezes até pensam em fazer uma coisa e fazem outra. Pois, claro. Só oração, irmãos, Vamos só orar, oração. Vera. Vamos orar. Irmãos, Obrigada. desculpem, vou ter que sair, está bem? As melhoras para o Miguel. Beijinho. Obrigada, um beijinho para Bom vocês dia para também. todos. Obrigada. Um bom dia. Obrigada. Dá um abraço ao Zé, por favor. Dou sim. Obrigada. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau. Beijinho.